A nova televisão, faça você mesmo. Esta sessão visa abordar a evolução futura do potencial de aplicação das TIC, das alterações climáticas, para as novas formas de interação web-enable e para os novos negócios. A revolução da TV interativa e o consumidor como produtor multimédia. Lixo televisivo, conteúdo universal e gratuito, tecnologia e modelos de negócio, que desafios futuros, estas e outras questões em debate neste painel. Eu peço, portanto, a vossa atenção para a moderadora Marta Neves, diretora da APDC. Boa tarde. Quero agradecer a todos a vossa presença nesta sessão. Sei que tem sido um dia longo. Esperamos conseguir tornar esta sessão suficientemente atrativa para vos manter aqui mais algum tempo. Eu queria também agradecer o convite da APDC para moderar esta sessão, que acho que é uma sessão extremamente interessante nos tempos que correm. Estamos num momento da convergência, a vivê-la, e existem dúvidas que estão a surgir e que têm que ser respondidas, e vamos tentar aqui, se calhar, lançar mais dúvidas, mas também tentar responder e criar algum debate à volta do tema. Eu iria começar por apresentar os oradores que aqui estão presentes. Parece que tenho a certeza que vamos ter uma discussão bastante interessante, porque temos aqui quase toda a cadeia de valor. Eu iria começar pelo André Almeida, que está à minha esquerda ao fundo e que é o diretor de produto da TV, Pay TV, internet, voz e móvel da Zone Multimédia. Ao lado está a Vera Pinto Pereira, que é também responsável pelo produto MEL na PT Comunicações. Depois tem a Susana Barbato, que está na área de Smart TV da Sonacom, portanto também a área de produto TV. Tenho o Nuno Artur Silva, que está já nesta área, na parte mais ligada aos conteúdos e, portanto, nas produções fictícias. É autor também de vários livros e vários programas. Temos depois a seguir o José Carlos Soares, da Cabo Visão, também responsável pela área de vendas e, portanto, também ligado a estas matérias de TV, de marketing e produto. A seguir temos o José Louro, da Mídia Capital, e, portanto, mais uma vez também aqui ligada a esta matéria de conteúdos, que é responsável pela área de internet. E, finalmente, o Nuno Bernardo, que é o General Manager da Biactive e que está aqui também mais ligado à área dos conteúdos. Este é um tema que eu acho que é um tema extremamente relevante hoje em dia, porque a televisão, como nós conhecemos, está a mudar dramaticamente. E o negócio, que era desde a cadeia, em toda a cadeia de valor, está a alterar-se. Nós já não chegamos a casa, a televisão já não é uma televisão em família, em que nós chegávamos, tínhamos uma caixa com imagem, nos sentávamos em frente em família a ver. Cada vez mais é uma experiência pessoal. Nós temos televisão temos várias televisões em casa. O consumidor quer começar a decidir o que é que vê, quer decidir onde é que vê, quando é que vê. E isto põe várias questões, quer pelo desenvolvimento de tecnologia, quer porque podemos ver a nível no móvel, quer porque podemos ir no carro e estar a ver a televisão, ou pôr os nossos filhos atrás a ver a televisão, que dá sempre jeito. E temos inclusive táxis com TV, temos o congresso de hoje que está a ser visto através da internet. E o que isto significa é que existe uma mudança completa das janelas que antigamente eram conhecidas, da produção, da distribuição. Os próprios consumidores deixaram de ser passivos, eles querem colocar produtos na net. Estes produtos na net geram conteúdos e há uma série de questões relacionadas com isto, quer em termos de modelo de negócio, quer o que é que vai ser o futuro dos conteúdos, quer questões inclusive legais no que diz respeito à disponibilização dos direitos. Por fim, eu acho que o futuro que nós temos deixa em aberto uma série de oportunidades, mas também deixa algumas questões no que diz respeito aos modelos tradicionais de televisão. E era isso que nós íamos aqui falar um bocadinho hoje. Eu vou optar por dirigir algumas perguntas e tentar aqui criar algum debate à volta dos temas mais quentes nesta matéria.
E eu ia começar por perguntar ao José Louro como é que ele vê. Lamento, disse-me para escolher uma vídeo. Como é que ele vê estas novas tecnologias a nível, e o impacto que isto vai ter a nível da TV como conhecemos, seja quer por TV digital, alta definição, vídeo on demand, TV móvel, internet. Qual é o impacto disto no modelo de negócio, na TV? Bom, vamos tentar de uma forma breve dar uma tentativa de resposta a esta questão. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite da APDC, que mais uma vez nos honra muito, está a nos permitir a presença em mais um painel de discussão sobre televisão, e a Mídia Capital agradece esse facto. Em segundo lugar, agradecer algo que para nós também é muito importante, o facto de terem escolhido a Mídia Capital como representante único dos grupos de mídia nacionais neste painel, o que significa que escolheram bem. Somos o grupo líder. Tentando responder um pouco à questão que a Marta levantou e que tem a ver com o facto de estarmos a falar do meio de temos que distribuir multiplataforma. Bom, é óbvio que para um grupo de mídia como a Mídia Capital, produtor, agregador, distribuidor de conteúdos, há vários desafios que se nos levantam com o facto do desenvolvimento tecnológico, das novas gerações cada vez usarem mais internet e verem menos televisão. Com o facto destes desafios nos lançarem para um caminho que é questionarmos todos os dias e diariamente, de forma constante, onde é que temos que estar, o que é que temos que fazer. E a questão tecnológica é só um dos desafios, ou seja, o facto de termos televisão digital terrestre, IPTV, PC, telemóvel, é apenas uma parte substancial, mas uma parte das questões que temos que responder. A outra parte é o que é que os utilizadores nos querem, o que é que nos pedem, o que é que os espectadores que habitualmente viam televisão de forma descansada na sua sala, sem interagir com o meio, agora exigem, que é eu quero escolher o quê, como e quando, já para não falar no onde, e portanto, para nós, qualquer das tecnologias que nos seja oferecida para entregar conteúdo, nós vamos lá estar. Nós olhamos para elas todas, tentamos encontrar a melhor forma e o melhor produto para lá colocar, adaptado ao meio, adaptado ao cliente que utiliza esse meio. É desta forma que tentamos enfrentar a situação. É só um dos desafios que estamos neste momento a responder. Eu gostava também de ter aqui um bocadinho a visão do IPTV. Como é que o IPTV também vê este desafio ou grupos como a Sonaicom, não é? Porque não estamos em vias de ter novas plataformas, não é? E como é que se vê esta agregação, esta convergência real? Porque o que me parece é que estamos verdadeiramente na bolha da convergência. First of all, we'd also like to thank the APDC for inviting Sonaicom. Eu acho que tenho que fazer qualquer coisa lá em cima para... Exato. Sana, tenta agora. Can you hear me now? Não. Já está. A tecnologia não está a funcionar. Okay, can you hear me now? Yeah? Okay, so for us this is perfect. It's like the best of both worlds because on the one hand, what we've done with IPTV is we checked out what's happening in terms of consumer trends, and what we've noticed in terms of our research of what's happening is that as time goes by, time is something that consumers value and they don't have enough of. So they're really worried about how they're going to best use that time, especially with their entertainment and especially with their TV, the way they watch TV, and what sort of programs they're going to watch. On the one hand, that's one consumer, a mature consumer who's worried about exactly how he's going to use his time, and in that case, he wants a lot more interaction in the way he watches TV. And on the other hand, we have a different sort of consumer, a consumer who already has an on-demand sort of behaviour. We're talking about a consumer that was born after 1980, after the 1980s, and that sort of consumer already has a say in what he watches. He already has that sort of habit, and he does it on the internet every day. So we're trying to satisfy both sort of consumers with IPTV. And not only that, what we see happening is that with IPTV we have the technology to actually bring about Jose's content in different devices.
not only over the most traditional device, which is a TV set, but also going on ahead and looking at a one-screen vision where we'll be able to distribute that content of Media Capital over not only the TV, but also over a mobile device or over the actual internet. I think the biggest challenge there is making it simple for the consumer and also making it as seamless as possible. And the other biggest challenge, which Jose didn't talk about, but I'll mention, is the actual rights, the content rights, in terms of, you know, for us what we see is the same content serving the same consumer in different devices. How the content industry will actually address that in terms of what rights, or one right per customer, or per different platforms or per different devices, I think is a big issue and quite a big challenge. I don't know if you want to answer that, Zé. No, I thought so. I thought so. E Vera, só... Concordo que é uma oportunidade muito importante para uma telecom e para, no fundo, o IPTV é uma plataforma que está um pouco no epicentro desta revolução da forma de consumir televisão, porque é uma plataforma que permite interatividade e que permite endereçar esta forma diferente de consumir conteúdos à peça, selecionar não em 100 canais, mas em 1000 conteúdos. Portanto, é uma plataforma que está muito no epicentro desta revolução. Também para uma telco a possibilidade de poder trabalhar numa lógica multiplataforma e ter o seamless experience de eu consumir o mesmo conteúdo na televisão, mas também no PC ou através da consola, ou sair de casa e acabar de ver o episódio no telemóvel, é algo que é um desafio, que é muito para aí que a experiência de televisão vai caminhar, e que é algo no qual estamos a pensar e temos que pensar hoje. Os grandes desafios são vários. Há o desafio dos conteúdos e de termos o conteúdo preparado para saber endereçar estas diferentes janelas, do ponto de vista de direitos e do ponto de vista de formato, não é? Porque eu não consumo o mesmo conteúdo da mesma forma num telemóvel, mesmo que a experiência venha a ser substancialmente melhor do que aquela que é agora, não o vou consumir da mesma forma. Portanto, é uma questão de direitos, é uma questão de formato dos conteúdos, e depois há outros desafios, como por exemplo, a capacidade de entregar cada vez mais conteúdos, porque se pensarmos como é que esta experiência de televisão vai evoluir seguramente para a necessidade de ser multi-room, multi-device, em alta definição e tudo dentro da mesma casa. Portanto, estamos a falar de uma casa que tem que ter uma rede de acesso com capacidade para dar esse conteúdo. E esse é um desafio fundamental para uma telco se manter na vanguarda desta nova televisão. Por último, acho que vamos assistir também ao aparecimento de algumas features que tradicionalmente estavam associadas à internet, como era a busca de conteúdos. Vamos ter que saber trabalhá-las na televisão, porque eu trabalhar num universo de on-demand, à la carte e tudo pesquisável, significa que eu tenho que ajudar com muita simplicidade, é um fator-chave. Eu acho que isso temos visto da nossa experiência com o consumidor português, que a simplicidade é fundamental para levar o cliente a utilizar, mas ser capaz de pesquisar esses conteúdos significa que vamos assistir um pouco ao fenómeno das comunidades que vemos online, que foi algo que apareceu com a Web 2.0, a serem fenómenos que temos que saber traduzir para a televisão. E aí um trabalho de inovação nas plataformas que trabalhamos é fundamental. Nós endereçamos muito isso no trabalho que fazemos. The biggest advantages of IPTV is that what we'll be able to do, apart from giving like much more content, I did say the biggest challenge would be simplicity, but the technology that we have behind IPTV means that we'll be able to give people features such as smart listings, profilings, my favourites. So in that way, we're going to try and make the content much more easy for them to access and to find. Uma espécie de Google, não é? Uma espécie de Google para a quantidade de conteúdos que existe. É porque uma das questões também que surge, e eu agora também chamava o André um pouco a este tema, que é a questão de o que é que vai ser não só um modelo em termos de disponibilidade de conteúdos, como é que se vai orientar em termos de plataformas, mas também depois como é que se vai orientar em termos de modelo de negócio, não é? Porque o modelo de negócio está Sim, eu acho que a mudar significativamente. Acho que já. Eu primeiro só fazendo aqui um comentário, porque eu
aqui se calhar quase prévio, que falou-se muito e tem-se falado, e ouvi a Susana e a Vera com muito interesse a falarem do tema do IPTV, e que o IPTV permite, e o IPTV... Vamos lá ver. A televisão já é IP há algum tempo. Pronto. Eu sei que é sempre difícil, porque as siglas e os conceitos, etc., também vão avançando, e o IPTV acabou por ser quase aparecer como um tipo de televisão. Mas na prática a televisão já é IP há muito tempo. Se a televisão não fosse IP há muito tempo, era impossível hoje em dia nós termos operadores de cabo como nós, ou se formos por ridículo aos Estados Unidos, a fornecerem 200 e 300 canais por cada cliente. Pronto. E a componente da interatividade, ou a capacidade de ter internet na televisão, que é um bocado, ou seja, ter a capacidade de ser bidirecional, receber informação do cliente, trabalhar com a informação do cliente, é uma questão que não é exclusiva da tecnologia IPTV, é uma capacidade que está associada ao facto de se trabalhar em cima de uma rede que tenha capacidade de ter conectividade. As redes de cabo também têm capacidade de ter conectividade, mas isto é uma velha discussão de siglas e se o IPTV é melhor ou se o cabo é melhor, eu acho que não. Em relação ao tema do modelo de negócio, que era a pergunta, eu acho que o modelo de negócio do lado dos operadores, estando a mudar e estando em mutação, mesmo assim está a mudar um bocadinho mais devagar, não na componente tecnológica, que está a avançar muito depressa, como nós aqui estávamos a discutir, tudo o que é on-demand, a capacidade de gravar, a introdução do HD enquanto feature, e no futuro a introdução e a discussão do HD, não só enquanto feature de ter ou não ter HD, mas a qualidade do HD que se tem. Vai ser uma discussão que, por exemplo, hoje em dia, se olhar para os Estados Unidos, a discussão já não é se o conteúdo é HD ou não, é se é 1080i, 720p ou 1080p, ou seja, eu acho que isso do lado da indústria vai haver aqui muita dinâmica tecnológica, mas a indústria vai continuar, pelo menos durante algum tempo, a ter uma estrutura em termos de modelo de receita e modelo de remuneração das coisas que faz, relativamente parecida com o que conhecemos hoje, com alguns ajustes. Acho que algumas das coisas que nós falámos aqui, nomeadamente a capacidade de fazer on-demand, de dar ao cliente o que ele quer, quando ele quer, coloca aqui alguns desafios, pelo menos nesta componente não linear, que é a remuneração do conteúdo, que há bocado estávamos a falar um bocadinho. Ou seja, há aqui uma discussão que até agora estava confinada ao tema da internet, ou seja, sabíamos que havia uma dificuldade estrutural em remunerar e ter a capacidade de obter valor pelo conteúdo que pomos online, porque ele é muito facilmente replicável e transmissível. Nós agora vamos começar a ter aqui algumas discussões em torno de quando eu faço, por exemplo, free VOD, nós há bocado estávamos a discutir isso na sala, quando nós fazemos time shifting, ou seja, quando a pessoa grava um conteúdo e depois vai vê-lo em casa, a percentagem de pessoas que vão ver a componente de publicidade é mais pequena, porque efetivamente nós passamos um controle para o cliente, que é o cliente só vê as componentes do conteúdo que quiser. E eu acho que aí coloca-se um desafio, que eu acho que vai acabar também por ser um desafio grande do lado dos operadores, porque nós no fim do dia, como agregadores e, entre aspas, como quem entrega o conteúdo ao cliente, também temos que estar muito preocupados com o que está a acontecer a montante na indústria, porque se houver problemas a montante da indústria nós também vamos ter problemas, mas acho que é um desafio também muito grande para quem produz conteúdo, ou seja, quem conceptualiza e o produz, e também para quem o agrega do lado dos canais. Eu acho que aí sim pode haver uma questão de modelo de negócio que ainda pode não estar totalmente clarificado. Do ponto de vista da criação de conteúdos, nós estamos a assistir um bocadinho à inversão da disponibilização dos conteúdos. Nós estamos a começar, se calhar, na internet, depois migramos para Pay TV, eventualmente para Free TV. Existem experiências agora recentes, nomeadamente a nível do SAP também, onde a produção fictícias também esteve envolvido num projeto em que se está a inverter um bocadinho da ordem da produção dos conteúdos. Sim, há aqui uma questão muito interessante que é precisamente a própria redefinição de quem faz o quê. Ou seja, uma pergunta interessante é, por exemplo, o que é hoje uma estação de televisão? O que é que diferencia? Pensando sobretudo que cada vez mais aquilo de que nós vamos à procura é do conteúdo. Perdoem-me as pessoas presentes, representantes de várias estações, mas quando eu quero ver o Seinfeld, é-me indiferente que seja na TVI, ou na SIC, ou na PT, ou não sei onde. Quero ver o Seinfeld.
E pode-me chegar por telemóvel, pela torradeira, projetar nas costas do cão. Eu quero ver o Seinfeld. E a questão é o conteúdo. E, portanto, é claro que isso põe um problema de diferenciação para as estações. Não é o nosso problema. O nosso problema é a criação de conteúdos. Mas a verdade é que eu hoje penso, por exemplo, o que é que faz a marca de uma estação? É completamente indiferente, por exemplo. É-me indiferente quem compra as séries, se é a TVI ou a SIC. Me interessa ver a série. Isto deve levar a pensar, a repensar o que é uma estação de televisão. E fará, julgo eu, com que as estações de televisão se virem cada vez mais para serem produtoras de conteúdos também. O que trazem outros problemas, porque é através da criação de conteúdos que se faz diferenciação. Isto é uma das questões. Depois, há a própria questão de onde é que está o dinheiro, está nos anunciantes. E os anunciantes, se calhar, para terem uma relação mais eficaz, numa altura em que os intervalos publicitários já deixaram, ou estão cada vez mais a deixar de ser, digamos, o alvo prioritário dos anunciantes, isto faz com que os anunciantes se aproximem diretamente de quem produz o conteúdo. Mais uma vez a pergunta que se faz é qual é o papel então das estações de televisão? E nesse caso, não podemos cair no erro de pôr os anunciantes a fazer programas. Ou seja, eles podem ir ter com quem os faz, mas não devem cair na tentação de ser eles a dizer como é que se faz. Portanto, o que me parece que neste momento está a passar é exatamente uma redefinição dos papéis todos. Ou seja, não é só o que é uma estação de televisão, é o que é um programador de um canal generalista. Há canais generalistas? Quando pensamos num conteúdo, temos que pensar não só no conteúdo em si, mas na sua estratégia de comunicação, que pode começar na net, ou pode começar na televisão e depois ir para a net, ou pode ir para aqui, mas é tão importante os timings e a sequência como o próprio conteúdo. E agora, quem é que se senta a pensar isto e a definir isto? Este modelo tradicional, que é nós estarmos a apresentar propostas a um diretor de programas que depois está refém de uma central de meios que lhe vai dizer, no fundo, onde é que ele põe o dinheiro. Quer dizer, este modelo todo não funciona, porque tem uma série de intermediários. Quer dizer, sejamos objetivos, aqui o que interessa é aquilo que já se faz, por exemplo, no cinema. E se calhar o modelo da televisão, que eu já não sei se chama televisão, vai se aproximar muito mais do modelo de cinema. Quando se faz o filme do James Bond, eu não tenho que ir à estação de televisão à partida saber onde é que passa. O que eles fazem é reuniões com anunciantes. O relógio vai ser o quê? O carro vai ser o quê? Quantos milhões é que entram logo dos anunciantes? Mas isto não é discutido com nenhum distribuidor. Isto é discutido entre o produtor do programa e os anunciantes. Ok, tem agências pelo meio, tem mediadores, tudo bem. E depois, então, os distribuidores entram na segunda fase para decidir, então, em que canais é que isto vai ser distribuído. Parece-me que faz sentido, cada vez mais faz sentido, que o negócio audiovisual se aproxime deste modelo também. E, portanto, que em vez de irmos pedir a um diretor de programas, e por exemplo, na TVI, as coisas estão tão centralizadas que, neste momento, há uma pessoa que decide a TVI toda. E tem funcionado bem porque o formato está muito bem definido. Porquê? Porque a TVI, de facto, parece um único programa, de manhã à noite. E, de facto, isso funciona muito bem. Não estou completamente a sério. Vai ser interessante começar a ver a TVI a diferenciar conteúdos, ou seja, o canal de notícias, ou seja, outras coisas. E, portanto, isto para mim, neste momento, é mais um mundo para todos, acho eu, um mundo de perguntas do que um mundo de respostas, não é? Nós temos aqui um bocadinho a ver os sinais. Eu acho que é uma espécie de congresso de astrólogos e é isso, mas enfim. Por isso é que é visão De qualquer maneira, para os produtores de conteúdos, muito sinceramente, eu tenho a mesma reação que eu tenho quando me vão lá montar as televisões a casa, que é, há aqui um problema com não sei o quê, porque o cabo não sei o quê. Eu tenho um bocado a perspectiva que é, arranje-me lá isso. Quer dizer, eu sei que a tecnologia é uma questão de tempo. Sei que vamos ter todos os conteúdos a toda a hora, quando quisermos. É uma questão de tempo. Não estou realmente interessado em saber se agora... Eu acho que a tendência é para que haja tudo de todas as maneiras a qualquer hora. É óbvio, é uma questão de chegar lá. Eu não quero saber os pormenores, resolvam lá isso, arranjem lá isso. Agora, para um produtor de conteúdos, a pergunta é aquela pergunta que no Jerry Maguire, quando o Tom Cruise era o agente lá do Cuba Gooding, o Cuba Gooding estava sempre a dizer, show me the money.
Show me the money. Eu acho que um produtor de conteúdos o que tem que dizer é show me the money. O que é que vocês querem? Quando é que querem? E depois vamos negociar direitos. Porque essa sim é a grande questão. Os direitos. Como é que é? Os contratos leoninos já não funcionam. Não vos posso dar tudo porque isso é o que vocês querem, porque depois vocês são os produtores de conteúdos. Não, eu cedo direitos e quero ganhar em todas as frentes. Agora, isso em Portugal ainda estamos muito longe disso. Como é que, José Carlos, como é que a Cabo Visão vê estes desafios futuros? Bom, o nosso desafio, essencialmente, é entregar o serviço. Não é? Acho que o desafio de um operador como a Cabo Visão é que o acesso a todos estes serviços, eu concordo com o que o Nuno disse, acho que a tecnologia, o equipamento, se é XPTO, se não é, ou se tem esta funcionalidade, cada vez será menor essa importância. E, portanto, aquilo que nós vamos ter e que os consumidores, utilizadores da nossa plataforma querem é poder ter acesso e que o acesso funcione e que tenham a capacidade para que eles possam aceder com o máximo de qualidade possível, que vai evoluir ao longo do tempo, como é óbvio, para que eles possam ter acesso aos conteúdos, quer a grande programação âncora, quer aqueles que eles se calhar próprios vão produzir e que enviaram para a sua família, ou seja, vai haver alguma transposição do modelo web também para a televisão. De outro ponto de vista, nós, da nossa experiência, vimos 3 tipos diferentes de consumidores que têm muito a ver com o fator geracional e com o fator de educação. Eu, por exemplo, claramente eu fui educado de uma forma em que transmitiram-me conceitos e eu aprendi esses conceitos. Os meus filhos já são educados na perspectiva da busca e da procura e não tanto de decorar ou de transmitir. E isso tem muita importância também na forma como as pessoas veem televisão. As pessoas da minha idade e muitos dos meus colegas, e às vezes falamos isso, apesar de termos a capacidade de ter já os PVRs e termos todos esses serviços fantásticos, muitas vezes o que queremos é chegar a casa, deitar no sofá e fazer o mapling e zapping, não é? Que é o nosso funcionam com a televisão. Por exemplo, um meu filho no quarto dele, que já tem, portanto, está quase sempre fechado, já é o mundo dele e ele tem normalmente a televisão e o computador aberto. E, portanto, ele, variante das plataformas, não se preocupa muito com a questão técnica ou tecnológica, ele quer, obviamente, é que as coisas funcionem para poder comunicar com os seus amigos. E, portanto, nessa perspectiva de um operador como a Cabo Visão, é, de facto, conseguir garantir essa qualidade aos consumidores e aos utilizadores. Em termos económicos, obviamente que temos a questão de que, quando se fala um pouco destas temáticas, há sempre a tendência para associar a um modelo gratuito da internet e que nós não podemos esquecer, por exemplo, na nossa perspectiva, nós somos um operador que estamos inseridos numa indústria, o processo industrial é um processo que tem grandes economias de escala, nós necessitamos de economias de escala para poder fazer novos investimentos e não podemos ter modelos gratuitos para continuar a fazer os investimentos que os nossos consumidores, utilizadores, pretendem que os operadores façam para podermos dar, de facto, a televisão do futuro. Nuno, há bocadinho estávamos um pouco a falar sobre este assunto e uma das coisas que estavas a referir é que achavas que, do ponto de vista do consumidor, nós vamos ter que ter um modelo diferente porque o próprio consumidor vai querer. Qual é que será a internet verdadeiramente um desafio para a televisão, seja ele qual for o conceito, e será que vamos efetivamente ter que mudar o negócio em função do que o consumidor quer e da internet como meio privilegiado? Eu acho que sim, porque o modelo tradicional da televisão, que acho que replica o modelo de cinema que o precede, era um modelo de produção num país, e os Estados Unidos nisso são líderes, através da sua máquina de Hollywood, produziam uma série nos Estados Unidos, depois iam de território a território, vendiam primeiro ao canal generalista, depois havia um canal de cabo e voltavam a vender os direitos para exibição no canal de cabo, depois mais tarde apareceu o VHS, o DVD, e haviam várias janelas que permitiam rentabilizar esse conteúdo ao longo de 4, 5, 10, hoje em dia estamos a ver séries de televisão feitas nos anos 60 e nos anos 70, ou seja, há um long tail e, por outro lado, há uma comercialização território a território. O que acontece hoje em dia, e aquilo que se nota muito, é que uma nova geração de consumidores não vive nas barreiras geográficas que definem os países, ou seja, um consumidor hoje em dia, um jovem em Portugal, está a ver, ao mesmo tempo que as séries são exibidas nos Estados Unidos, está a vê-las porque as copia para o computador e está a vê-las no seu PC.
quando essas séries chegam a Portugal, seguindo o modelo tradicional, primeiro, hoje em dia, para um canal de cabo premium, depois provavelmente para uma generalista e depois mais tarde para um canal secundário, aquele público já viu a série, já são old news. O que pode acontecer é que este modelo, cada vez mais, fará sentido quando pensamos que o consumidor o que quer é ver a série naquele momento. Ele não quer esperar 2 anos para que os novos episódios de Gossip Girl sejam exibidos na Fox Live ou na TVI. Ele quer ver ao mesmo tempo que o seu colega, com o qual ele comunica no i5 ou no MySpace ou no Facebook, está a ver ao mesmo tempo. Por isso, quando estamos a falar de uma geração internet, estamos a falar de uma geração de social networkers que comunicam entre si a uma escala global, o modelo de negócio, o modelo comercial, territorial, faz cada vez menos sentido. Poderá continuar a fazer sentido para uma faixa etária da população mais idosa, mas para uma nova geração que não nasce nesse modelo mais tradicional, é complicado perceber porque é que o amigo dele que está nos Estados Unidos, com o qual ele comunica todos os dias no Messenger ou no Wi-Fi, está a ver um episódio de Gossip Girl e ele não consegue ver porque há um processo que vem dos anos 50, 60 e 70 que não o deixam que ele veja. O que é que ele faz? Usa os meios menos legais para ter acesso a esse conteúdo, que acaba por, de certa forma, lesar o produtor de conteúdo porque ele não tem uma receita e que faz com que o modelo existente não faça sentido. Obriga que o produtor de conteúdos pense que tem que haver uma nova janela, que é uma janela se calhar global, que faz com que um jovem possa ver, nos Estados Unidos possa ver Gossip Girl, e um jovem em Portugal possa ver Gossip Girl, e um jovem na Turquia possa ver Gossip Girl ao mesmo tempo, não invalidando que se calhar mais tarde o mesmo programa possa depois ser emitido em canais de cabo, em PTV, ou naquilo que seja a plataforma. José, mas isto lança-nos aqui um problema que era o problema que o André estava a falar, não é? Que é o problema do modelo económico de uma solução destas. O Nuno estava a dar uma sugestão que era o product placement, não é? Só que, e também falou da TV, não sei se queres responder, mas aí deixa. E portanto, será que esta solução... Eu lembro quando começou o boom da internet e começámos a ter, primeiro foi através da música, tivemos notícias, ou seja, começámos a ter uma variedade de informação. Da internet não foi através da música. É verdade, não foi da música. Não estou a dizer em termos de destruição de negócio, não é? Tivemos não era uma piada, é sério, as coisas começam sempre pela pornografia. Exatamente. Agora fiquei preocupado. Ainda não está. É verdade. Não tem É um dado. pornografia ainda. Não, estava a ver se ias pegar outra vez a TV. Não tem pornografia. Será que isto efetivamente é um negócio viável? Será o product placement uma solução? Será esta visão global dos direitos a solução? Vou tentar responder respondendo ao Nuno, da forma que me for possível. Mas lá é uma coisa, deixa-me começar aqui por uma frase que o Nuno avançou e que diz: a TVI é um programa único ao longo do dia. É mais ou menos isto. Bom, eu represento o grupo, portanto não me coloco como presidente da TVI, mas deves andar a ver uma TVI noutro país. Nós temos vários programas líderes em várias áreas temáticas e, portanto, dizer que a programação da TVI é um programa único ao longo do dia é ser um bocadinho exagerado. Voltando à questão já lá vais. As nossas conversas são constantes, portanto, temos tempo. Voltando ao modelo económico que poderá suportar isto, ou que suporta neste momento isto, e qual é o papel do grupo de mídia, nomeadamente a Mídia Capital. Bom, há alguns anos que a Mídia Capital se posiciona neste mercado de forma a começar a alterar os modelos de negócio. Isto é de que forma? Nós podemos dizer que somos produtores, agregadores e distribuidores, porque na realidade temos a TVI que faz a agregação de conteúdos, também os produz internamente, temos a NBP que produz conteúdos, temos as rádios que produzem conteúdos, temos o IOL que produz e distribui conteúdos e, portanto, conseguimos ter, do ponto de vista de ativos, a resposta completa, eu diria, para a cadeia de valor associada aos conteúdos. Isto significa que há muito tempo que temos vindo a trabalhar, e se calhar o mercado português não entendeu bem esse modelo, em encontrar modelos alternativos de rentabilização dos nossos ativos. Em particular na TVI, como é óbvio, e tendo sempre em mente que a publicidade tradicional, os breaks no meio, os intervalos no meio dos programas, os patrocínios aos programas, é algo que neste momento é realmente o suporte do nosso negócio, assim como é o display advertising no negócio da internet, se retirarmos aqui o search,
Mas um dia destes ele vai começar a diminuir, a fatia do bolo vai diminuir. E a fatia do bolo está a crescer aonde? Neste momento na internet, fala-se que no mercado dos móveis ele também há de crescer, e estamos a trabalhar nisso. E estamos a trabalhar como? Pensando exatamente de que forma é que podemos ir buscar esta nova faceta das redes sociais e dos utilizadores. Ainda há pouco ali dentro na sala discutíamos isso, falámos um pouco sobre isso e temos tido várias discussões em termos do grupo sobre esta situação. Os nossos jovens socializam muito, podem não socializar na rua ou na escola, mas socializam muito, passam 24 horas, se for preciso, agarrados a um computador a socializar uns com os outros. E fazem de diferentes formas, não só nos i5s e nos messengers, mas também através de portais onde colocam os seus próprios conteúdos e criam as suas próprias comunidades. E esta é a faceta que nós temos fugido a discutir lá aqui, que o Nuno muito bem agarrou agora. Já não é só uma questão de se nós produzimos os conteúdos mais adequados, para os meios certos, no momento exato, na hora que o cliente o quer ver e quer utilizar. Se é de borla, se é pago ou se não é. Trata-se de saber se é aquele conteúdo que ele quer ou se quer antes o conteúdo do amigo da porta ao lado que o colocou num site criado por ele, num portal qualquer, que não tem nada a ver nem com as produções fictícias, nem com a TV, nem com a SIC, nem com nenhum dos operadores que aqui está e que a única coisa que fez foi fornecer acesso de banda larga para ele conseguir lá chegar. E, portanto, quando estamos a levar a discussão a este nível, os modelos de negócio esfumam-se, desaparecem. Porque, na realidade, o modelo de negócio da internet, se alguém me conseguir dizer, para além de que a internet e a publicidade da internet está a crescer a 20% ou 30% ao ano e que se prevê que para o ano que vem vai crescer outros 20% ou 30%, difícil de acreditar, mas é o que se prevê, a realidade é que esse dinheiro, pelo menos no mercado nacional, não chega para pagar tudo o que é preciso fazer. E, portanto, os modelos podem existir, as formas de os implementar podem existir e existem porque temos tentado e todos nós temos tentado. Agora, não me peçam a bola de cristal. Eu acho que eu vou defender a minha imagem. O único programa, a TVI está concebida como um todo, que é basicamente a lógica do melodrama e das revistas do coração. Ou seja, é muito coerente e é muito bem pensado, porque o público da TVI é exatamente esse, é aquele público herdado, digamos, da crónica feminina, dessas revistas, porque se pensarem bem, toda a lógica é a mesma lógica melodramática, assente no sentimento e assente numa visão de um Portugal tradicional, apesar de tudo, com toques modernaços, de repente. Ou seja, desde o programa do Gocha, o que é que temos? É um cruzamento entre o reality show e a telenovela. É aquela zona em que são os problemas do cotidiano. E é a mesma coisa. Mesmo os telejornais são telejornais assentes numa lógica melodramática. Os jornalistas da TVI defendem causas. Não são jornalistas só, defendem causas. Veja-se, por exemplo, casos paradigmáticos, como a cobertura que foi feita do caso Casa Pia, exemplo, em que havia os bons e os maus, e em que toda a lógica da TVI é assente numa visão melodramática, com bons e com maus, e numa retórica do sentimento. Toda, do princípio ao fim, desde os convidados dos talk shows da manhã, dos convidados dos talk shows da tarde, as telenovelas, os telejornais, é tudo o mesmo programa. É explorar aquilo de que as classes cheias de ideias, as donas de casas, os velhotes, que são o público que, por mais interatividade que haja, não mexe, está ali sentado. Alguns coitados não mexem mesmo. E é verdade, é esse o público melhor que existe do ponto de vista da fidelização da audiência, porque estão de facto ali e não saem. E, portanto, esta lógica é imbatível, porque a televisão generalista, que já vai sendo cada vez menos generalista, é vista sobretudo por outras pessoas. Quando se tenta fazer um canal para as ilhas ou para jovens, é cada vez mais uma contradição nos termos, porque os A's e B's, se calhar as pessoas como nós, que são mais abertas às novas experiências e não sei o quê, não veem televisão. Chegam a casa, zapam para ver notícias, depois ficam à espera da série da Fox ou não sei o quê, depois vão ver no DVD. E se somos quê? 1 milhão de pessoas em Portugal assim. É inútil fazer um canal de televisão para essas pessoas, porque essas pessoas não veem a televisão. Quem vê televisão são os tipos que estão a ver a TV e que adoram estas coisas. E, portanto, é claro, está certo, há uma exceção a isto, ele vai dizer, os morangos com açúcar. Os morangos com açúcar é a mesma lógica de melodrama. Vocês acham, os adolescentes
dos morangos com açúcar, não estão interessados em aventuras, em aventuras do conhecimento, não estão interessados em alargar, digamos, não é séries de aventuras. Estão interessados nas mesmas coisas, que é o melodrama, ele anda comigo, achas que ele gosta de mim, achas que ele não gosta, é exatamente o mesmo, portanto, é o mesmo programa do princípio ao fim, enfeitado com umas coisas para fazer de conta que o Miguel Sousa Tavares lá pelo meio, só para dar assim um ar de credibilidade, mas também foram buscar precisamente o comentador político mais melodramático. É verdade, é o comentador político das causas, é o dos contentores, é o do Pinto da Costa, é a mesma lógica do princípio ao fim. Só mais uma nota, que interessante, acho que perdi. Não, aliás, lembro-me, no outro dia fizemos um sketch para nos meter ali com o Zé Eduardo Muniz e com a TVI, que era precisamente neste momento, por exemplo, em relação às telenovelas da TVI, aquilo é indiferente. A única coisa que eles têm de decidir é qual é a cor do sofá. Porque, basicamente, se vocês virem, as telenovelas da TVI são pessoas a levantarem-se e a sentarem-se de sofás e a tomarem pequenos almoços que ninguém toma em Portugal, com sumos de laranja, tostas, demoram 1 hora a tomar um pequeno almoço. Têm criadas... Foste tu que escreveste o texto. Foi. Isto eram sketches dos contemporâneos, é verdade. Sim. Foi feito à medida, mas... de facto, é isto que eu penso. Agora, são de todos os... Aqui não há brincadeiras. Eles é que sabem, porque eles é que estão a fazer dinheiro. Agora, isto, não me venham falar de televisão do futuro, não sei o quê. Isto é a televisão do passado, que em Portugal funciona maravilhosamente. Porque, de facto, funciona para as pessoas mais velhas. É isso. Está certíssimo. O modelo está perfeito. It's interesting in terms of what Nuno's saying, and both Nunos. I think at the end of the day, even those people that are more interactive and that want to watch, Gossip Girls, somebody has to pay for that, Even all the peer-to-peer that's going on, at the end of the day, if we don't have a business model, there will be no Gossip Girls, okay? So somebody has to pay for the content. And if we look at different countries and not Portugal, and we look at the leaders in terms of market shares, they are also the TVIs of Spain or of the UK or of other countries, and there is a reason behind that. So I think, without trying to hit Jose too much on that side, I think they're leaders, and there's a reason behind that, and because people, the Portuguese population at least, really want to watch that sort of programming and lineup. When we in IPTV, and Vera will probably say this as well, we can analyse the sort of market shares and what people are watching just in time. And our ratings are not exact, there is not an exact match with the market. There is a lot of differences. But I have to say this, TV is still the largest market share. So at the end of the day, even our ABC1 segment are watching TVE, so I'm not sure if they're having the same breakfast, but they're definitely watching TVE in their lineup, and they're enjoying that sort of programming. I also agree with Nuno on saying that there is an on-demand customer out there, and he is actually saying, when I go home, I'm going to watch my favourites, my listings, and sometimes it won't be via television, it'll be via the PC, or sometimes it'll be via my mobile. So that's happening too, and that's why I said at the beginning of my conversation, I think the business model behind is the biggest challenge, because obviously TV is going to fight for his turf in terms of publicity, because it has to exist, and there has to be a switchover somewhere. I don't think it's a revolution, I really don't, because revolutions normally happen, overnight. I think there is an evolution where various business models will have to coexist with various types of consumers. There will be a traditional consumer, which I think about 90% of us are here. We're the typical couch potatoes, and I know my colleagues hate me saying this, but we are couch potatoes. We'll go home and we'll want to be entertained because we're too tired, we don't have the time for it. And then there are other times where we will not want to be entertained. We'll want to have a television which is a lot more democratic, where we don't want it made for us, we want to make it. So in that sense, I think there is not one total answer. There's going to be various business models, there's going to be various different consumers, and it's going to change, not overnight, it's going to change over a long period of time, so it's not going to happen overnight, and that's good, that's the good news. It means that, we don't have to worry too much about, okay,
it's going to go all wrong and we're going to lose TVE or so forth, because everyone's going to go on demand and everyone's doing peer-to-peer, which, by the way, in terms of an operator, it's what the majority of our consumers do. The majority of data passing over our network is peer-to-peer. So we're not going to ignore it. And in IPTV, what we say is technologically wise, we can accept it. So it's going to be complementary to what we offer our consumers, definitely. Via a box or via a setup box, we're going to be able to offer user-generated content, be it legal, peer-to-peer, obviously, and we're going to try and search for a business model with, the content production world. And it can't be just product placement, because believe it or not, which I'm sure you do, James Bond, the new one, was not only made with a business model of product production, product placement. There was a long chain of a business model which went from product production, theatrical releases into the other windows. So it's a bit more complex than that. So I think there is not one unique answer, Marta. We haven't come here together today to say, okay, we've got the solution, because we don't. We definitely don't. And there's going to be a lot of trial and error. Só queria acrescentar ponto, que pode ser evento, de facto, da astrologia. Acho que há uma certeza que, pelo menos enquanto operador, eu tenho. E que e que vai um pouco ao encontro daquilo que o Nuno disse, os clientes querem continuar a ver o melhor conteúdo. E, portanto, nós, se queremos ter uma proposta de televisão massificada, com mais funcionalidade ou menos funcionalidade, o conteúdo tem que lá estar. Por isso eu posso ter uma proposta ultra sofisticada, on demand, partir aos bocados, comunidades na plataforma, mas eu tenho que dar o conteúdo âncora, porque a audiência está no conteúdo âncora, o modelo de negócio está na audiência. Por isso, seja plataforma IPTV ou a que for, e aí a Portugal Telecom hoje não se cinge a essa, aquilo que temos que ter primeiro e entender o que é importante é o conteúdo. Depois, obviamente, as funcionalidades significam tirar partido da evolução tecnológica e dos hábitos de consumo das pessoas. E aí acho que os modelos de negócio vão divergir entre o conteúdo âncora e o conteúdo não âncora. Portanto, acho que no conteúdo âncora, nas produções de Hollywood, com determinado tipo no futebol e em determinados tipos de orçamentos envolvidos, o modelo de negócio será tendencialmente mais de acesso condicionado. Todo o long tail, o user-generated content, os conteúdos muito de nicho, possivelmente estarão mais facilmente disponíveis em plataformas gratuitas e com um eventual modelo de publicidade associado. Portanto, aí sim entramos no mundo da astrologia, em que andamos todos a tentar perceber para onde é que as coisas vão e qual é a forma mais adequada de dar o conteúdo e de rentabilizar o conteúdo. Se me permite, Marta, só para complementar, pegar um pouco na ideia de Nuno e complementar a Susana, eu acho que passa muito pelo modelo que o Nuno referiu, se calhar não à escala do James Bond, que é um produto mass market, não se calhar para o público da TV, que também estamos a falar no público mass market, mas estamos aqui a falar de tendência, estamos a falar aqui de televisão do futuro, aquilo que serão os novos consumidores de televisão, eu acho que passa muito por product placement. E falo porque nos últimos 12 meses produzimos uma série em Portugal que começou na internet e que agora vai para a televisão e foi totalmente financiada por product placement, soft sponsoring, para a inclusão de marcas. Recentemente também, durante este ano, fizemos uma produção em Inglaterra e que teve o mesmo modelo, lógico, com as devidas escalas, ou seja, já conseguimos, no mercado mais sofisticado como o mercado inglês, conseguimos ter uma maior adesão dos anunciantes e conseguimos ter um budget muito mais próximo da televisão quando produzimos, mesmo para a internet, porque existe já uma maior sofisticação dos anunciantes, existe um mercado também que é maior. E nos dois casos o sucesso, não só das séries com a sua exibição online, mas também o retorno que os investidores, que os anunciantes tiveram desse investimento, fez que, no caso em Portugal, já estejamos a fazer uma segunda temporada e já tínhamos investidores que voltam na primeira série e querem estar na segunda, temos novos investidores e novos anunciantes a apostar no product placement, e no caso inglês estamos já a diversificar para 2 novas séries com o mesmo modelo, ou seja, continuamos a falar de um produto de nicho, mas é um nicho hoje, que amanhã será um nicho maior e que se calhar daqui a 5 anos estaremos a falar de qualquer coisa mais de mass market, mas acho que é um modelo que funciona, porque os anunciantes, se quiserem estar, especialmente para um público jovem, adolescente, na casa dos 20 anos, que é cada vez mais errático, estar nos intervalos dos programas começa a ser um bocado perigoso, porque esses intervalos são evitados, e faz com que as marcas queiram cada vez mais, por um lado, estar no interior do conteúdo, ou queiram elas próprias criar conteúdos à sua medida, que é o fenómeno do brand sponsor, do branded content, onde marcas pagam a produtores de conteúdos para criarem conteúdos que mostram as suas marcas naquele conteúdo.
tenho acesso à televisão em Inglaterra e muitos dos programas, somente programas ligados a desporto, e esses próprios programas de magazine já são pagos pela Nike, pela Adidas, pela empresa A, pela empresa B, que pagam a produtores para fazer um determinado conteúdo que depois exibem no seu website, exibem em canais de televisão, exibem na web, exibem em mobile, exibem onde o consumidor estiver. Só um exemplo concreto. Reparem, há um caso que foi quase fortuito, que foi o facto do Ricardo Araújo Pereira ter sido a cara do Montepio, aproveitando um sketch do Gato Fedorento, que é o Eles Falam, 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 teve um efeito benéfico para ambas as entidades, isto é, para o Gato Fedorento e para o Montepio. E foi no momento certo, ou seja, foi através desse spot publicitário que os gatos definitivamente transitaram para um mainstream. Ou seja, aquilo que era um grupo de nicho passou a ser conhecido de pessoas que não estavam atentas à SIC Radical ou que não partilhavam sketches online, ou seja, o público da televisão, se calhar o público da TVI, digamos assim, passou a estar sensível e viu ali, percebeu pela primeira vez que havia ali um novo comediante através do anúncio. É um exemplo claro de como uma associação de marcas ou o investimento de uma marca numa jovem vedeta comediante gerou de uma maneira muito equilibrada e sem canibalismo mortal, gerou uma passagem de um estatuto de culto, de nicho, para o mainstream. Foi aí que começou a migração dos gatos para o mainstream. E isso é muito interessante. Há uma coisa, só aqui pegando, há uma coisa que eu acho também que tem alguma curiosidade. Nós estamos aqui, vamos ter que reinventar eventualmente a publicidade, a forma de apresentar a publicidade. Como a Susana estava a dizer, vai ser um caminho lento, mas uma das coisas que assisti, isto é um tema que está atual, não só aqui em Portugal, mas nos Estados Unidos, estávamos há pouco a falar, não estamos, como muitas vezes estamos noutras áreas de atividade, a falar de coisas que já se falaram e resolveram há 2 anos ou 3 anos nos Estados Unidos ou noutros países. Estamos a falar de uma discussão que está lá também a existir em termos de modelo e uma das coisas que também se menciona é precisamente o que se chama o modelo da publicidade interativa, ou seja, eu poder também começar a interagir e, portanto, para além do product placement, que acaba por ser uma publicidade mais passiva, haver outro tipo de publicidade um pouco mais em que o próprio consumidor que está a ver aquele programa escolhe aquela publicidade, ou seja, ele próprio vai escolher a publicidade. E era um bocadinho isto que eu ia perguntar, André, que é o que é que eu consumidor posso esperar de futuro? Quais são as funcionalidades que eu consumidor posso vir? Eu já sei que posso eliminar a publicidade. Há quem faça. Eu primeiro vou gravar um dia inteiro da programação da TVI e vou analisar aquilo porque efetivamente vou ter que testar a hipótese do melodrama e depois vou falar com o Nuno para ver se concordo ou não concordo com ele. Vamos ver, eu acho que há aqui uma, como se diz no futebol, uma constante no totobolo. E que a constante no totobolo é a seguinte: não vai haver menos dinheiro para pôr em publicidade. Isso é mais ou menos trivial, porque as indústrias têm evoluído sempre, constantemente, para terem capacidade de investir mais. A televisão, ou os derivados da televisão que nós estamos aqui a falar, ou seja, o vídeo, seja ele o que for, e em que formato for, vai continuar a ser um dos formatos que tem maior capacidade de ter reach elevado. Independentemente depois se é long tail em audiências fragmentadas e ultra culto ou nicho, ou se são os grandes eventos que vão continuar a arrastar daqui até, pelo menos enquanto nós conseguimos ver, as massas, seja o futebol, seja as grandes produções de Hollywood, seja o que for. Ou seja, há aqui uma boa notícia no tema da publicidade, que é o seguinte: há dinheiro e vai haver audiências, logo vai haver uma maneira, mesmo que nós agora não saibamos exatamente qual, em que o dinheiro vai ser distribuído ao longo da cadeia de valor. Podemos não saber, o que nós não sabemos hoje é como, ou seja, como é que nós vamos ter a capacidade de garantir que aquela pool de investimento e aquela paizinha chega à indústria e depois, agora pegando aqui um bocadinho no tema entre a TV e as produções fictícias, se aquilo vai ficar mais do lado dos canais que agregam o conteúdo e se vai ser aí que se vai fazer, como hoje em dia é feito, o grande bolo da receita de publicidade, ou se vai ser o Nuno, nos sketches dele e nos programas dele, que vai conseguir sacar o dinheiro pelo lado do product placement, que é o equivalente a serem os clubes de futebol que vão tirar a maior parte do dinheiro
por via da publicidade do estádio ou pelos canais próprios ou o que seja. Ou seja, eu acho que há aqui um... Eu apostava mais na primeira hipótese. Não me parece que... Mas eu vou gravar a TV. Eu acho que é o importante. E eu também não tomo pequeno almoço com sumo de laranja, que eu acho que nunca tinha reparado nisso, sinceramente. Pronto. Quais é que são os modelos agora aqui? Eu acho que qualquer um dos modelos que nós discutimos aqui, eu acho que a Susana aí teve um comentário que eu acho que é um comentário muito relevante. A ver, nós estamos sempre a falar de uma evolução. E a evolução, eu acho que tem dois paradigmas diferentes. Um paradigma é, nós, geracionalmente, e em termos de estrutura social, vamos, durante muitos anos, viver com pessoas que têm comportamentos muito mais passivos do que aqueles que nós hoje aqui, como o Nuno dizia, estamos a discutir, o nosso 1 milhão versus os outros 9, que é de ser 2 versus 8 e 3 versus 7. Ou seja, isso é uma evolução geracional. E depois há outra componente que é, nós próprios, enquanto utilizadores, somos um bocadinho das duas coisas. Eu, pelo menos, vou continuar a querer ver futebol e, de vez em quando, vou estar distraído e vou mesmo me apanhar com o intervalo de um programa. Vai acontecer, é natural, porque nós temos uma componente, quando chegamos a casa, se calhar um bocado mais couch potato e um bocadinho mais passiva. Ou seja, sim, a publicidade interativa vai existir. É verdade que é, se calhar, das coisas e quase da publicidade personalizada, que é dado que você viu 3 jogos de futebol, certo? E 2 programas de automóveis, eu vou-lhe vender agora aqui o Clio Sport. Pronto. Isso é uma promessa que já havia na internet e que na internet já se começa a materializar em algumas componentes e que eu acho que vai chegar à televisão. Agora, provavelmente, durante muitos anos, não vai ser o mainstream advertisement. Eu acho que o mainstream advertisement, boas notícias para a TVI, o mainstream advertisement e a maior parte do PAI vai estar nos mídia tradicional. Sim, essa componente vai reduzindo, acho que vai reduzir felizmente, acho que para a indústria toda, porque não sei se nós estamos todos preparados nas várias componentes, apesar do Nuno querer fazer product placement, não sei se nós estamos todos preparados para as alterações estruturais que isso ia provocar. Vai ainda demorar muito tempo até que isso se torne insustentável para os canais, mas daqui a 10 ou 20 anos, que é um prazo sempre difícil de imaginar, isso pode acontecer. Podemos chegar ao ponto em que dispersamos isto tanto e demos tanto poder ao utilizador que a capacidade de agregar conteúdo vai estar do lado do cliente e por isso vai haver 2 partes ou 3 partes, que é a pessoa que fornece o tubo, um pipe, que depois as funcionalidades provavelmente vão estar maioritariamente do lado da televisão ou do lado do PC e não do lado do fornecedor de conteúdo, quem produz o conteúdo e o cliente. Acabou. Eu queria só esclarecer uma coisa, eu falei no product placement, mas obviamente não esgoto nisso tudo. Acho que até inclusivamente há aqui uma ironia engraçada em relação ao início da televisão, que é, se bem se lembra, o modelo inicial da televisão dos anos 50 era este espaço que vão ver é da responsabilidade de não sei o quê. Eu acho que vamos voltar a isso. Eu acho que essa ideia de espaço patrocinado por é uma das fortes hipóteses de associação entre marcas publicitárias e conteúdos. Interrompi, ia falar, não sei. Não, queria só dar um pequeno exemplo que não vou repetir, obviamente, dos pontos de vista da operadora. A nossa ideia é dentro dos mesmos parâmetros, portanto, obviamente que vamos continuar a ter produtos âncora e vamos continuar a necessitar de ter futebol e ter o Disney, o AXN, etc. Esses conteúdos vão continuar a ser muito fortes para o nosso mercado. Eu queria só dar aqui um exemplo, digamos, do lado oposto do James Bond, aqui um artigo muito curioso deste sábado, com o Pedro Moreira, com 17 anos, fez uma televisão no seu sótão e, portanto, é a televisão do Hockey de Barcelos e ele é muito engraçado, portanto, ele fala com os treinadores, escreve os textos, faz de pivô, monta um vídeo com uma duração que não excede os 10 minutos e à segunda-feira coloca na internet. Acho que isto também é a televisão do futuro. Sem dúvida. Eu posso fazer uma pergunta só? Toda a gente tem falado nos conteúdos âncora. O que é que são os conteúdos âncora? Para vocês, para além do futebol, o que é um conteúdo âncora? E a partir daí, a minha pergunta é, se todos vocês têm acesso aos conteúdos âncora, o que é que vos passa a distinguir a Zone, da Mel, da Cablevisão, o que é que vos distingue? Se por hipótese nós podemos ver a Disney em todos, se podemos ver o futebol em todos, o que é que os distingue? You could probably ask that sort of question to any mature market. To be honest with you, you can even ask that to BMW or to Mercedes. That there is something. I mean, there is a certain
anchor features that has to be with any product. And then there's something that will differentiate us, which is innovation, obviously, in terms of what sort of features we'll launch before our competition. And obviously our brand as well, and our customer experience. I mean, there's a whole packaging that's not just Disney or AXN, which will obviously differentiate us the same as any other mass market-driven product. You know, that's such a big question. Like, I mean, it's like saying, okay, Coca-Cola, what are you going to do different in terms of what Pepsi's going to do? You know, so it's the same sort of thing. There's a different consumer experience. Não, porque a Coca-Cola tem produto. Não, mas o que dissemos foi para ter uma oferta de televisão massificável, temos que ter o conteúdo âncora. Não dissemos que é o conteúdo âncora que nos distingue. Isso é um requisito mínimo para ter uma oferta credível, alternativa no mercado. Mas a minha pergunta então é, o que é que os distingue? A partir daí, obviamente, daí falo da nossa experiência, aquilo que acreditamos que nos tem distinguido e que tem levado a uma adesão é efetivamente termos uma experiência de consumo desse conteúdo diferente. É proporcionarmos que o consumo desse conteúdo seja diferente, seja inovador, seja que fidelize. Portanto, agora a base é ou tenho um conteúdo âncora ou não tenho uma oferta de televisão. Totally. I mean, it's the same thing as saying, you know, to drive a car you have to have the wheels. I mean, you have to have certain anchor features that the consumer expects, especially in Portugal, which has a very high penetration of pay TV market, and there's a standard. Consumers already know what they want, which is good news on the one hand. It's bad news there for TVI, but you know there is certainly a pay TV market, and which is really good, because if you look at Spain, there is no pay TV market. You know, their national channels have a very good program lineup, and they have a great difficulty in actually educating the market to say, like, if you want a different sort of TV, if you want good TV, you have to pay for it. And you know, the Spanish consumer will say, why should I pay for it? In Portugal, people say, okay, I want good TV, I'll pay for it, which is good on the one hand. So to actually be in the game and to actually play the game, there is anchor features, and I'll say features, which includes content, which you have to give the consumer. And then the whole marketing package, the whole consumer experience, the whole commercial strategy is totally different. It has to be different to differentiate the whole product. Yeah, definitely. Portanto, a grande diferença é marketing. Não é marketing. É a experiência do consumidor, é a experiência de consumo desse conteúdo. É marketing. É a inovação tecnológica. Não é só a inovação tecnológica. Eu aí peço desculpa, é marketing. Mas é se calhar... Porque numa perspectiva talvez um pouco mais moderna, e portanto nós acabámos um pouco os 4 P's do marketing, agora temos os 4 C's, não é? Portanto, a conveniência para o cliente, o custo para o cliente, já não numa perspectiva de preço, mas de custo que o cliente acha razoável ter para ter acesso a esses conteúdos, e obviamente depois a distribuição, etc. Mas obviamente dentro dos componentes de qualquer negócio e dentro dos componentes de marketing. Eu aí tenho que concordar. Conteúdo, mas é a inovação de o consumir na televisão, de o consumir no momento em que ele passa na TVI, quando a TVI decide, ou no momento em que eu escolho porque pus a gravar e vi mais tarde. Mas isso não vão oferecer. Eu começar a consumir no telemóvel porque ainda não cheguei a casa, e quando chegar a casa então... Mas, Vera, peço desculpa, isso não é o que... Agora eu acho, por acaso, acho que a Mel está mais à frente nesse aspecto, mas a Zone vai lá chegar, a Clix também. Vamos chegar a uma altura em que toda a gente vai oferecer isso. Sim, mas vai oferecer isso toda a gente, e a minha pergunta então é, o que é que os vai diferenciar? Não necessariamente, eu acho que ainda há um longo caminho que todos temos que percorrer. Idealmente nós continuaremos à frente, aos olhos, obviamente, de Nuno. Vamos lá ver. Há muita gente a discordar com o Nuno, por isso eu não sei se é o problema das pessoas. Se quiserem discutir o Benfica TV, podemos discutir o Benfica TV. Tínhamos combinado. Quando eu escolho um carro... The car you drive has wheels, it has, you know, ABS, it has airbags, it has the whole basic innovation feature. So why did you choose it versus its competitors? There's a whole after service, conceito, post-sales. design, marketing também, mas essencialmente se eu prefiro um carro mais veloz, menos veloz, ou seja, conteúdo, o próprio carro. O que distingue é o próprio carro. O próprio carro aqui são os conteúdos, programas. Aquilo que me vai fazer escolher entre a Mel e a Zone ou o Clix é basicamente saber se tenho acesso às séries que eu gosto, aos filmes, aos telejornais. Não é propriamente se vocês são mais inovadores ou se são... Não, o que eu vou à procura é de conteúdo. O que eu preciso saber é
dentro de um mínimo tecnológico, por exemplo, há bocado estávamos a falar nisso, agora a Zone mudou o método e aquilo está muito lento. É uma chatice. É uma chatice. A Mel agora está mais rápida, pode-se ir aos videoclubes e não sei o quê. Pronto, ótimo, estão a ganhar uns pontos na minha perspectiva, mas ainda não me faz decidir isso. O que me faz decidir, na última análise, é tenho os 4 canais nacionais, tenho acesso a informações, tenho a CNN, ou seja, conteúdo, o que me faz decidir é conteúdo. E a minha pergunta, que é a minha pergunta desde o início, é... Peço desculpa, só para concluir. A minha pergunta desde o início é como é que vai ser o distingo, o que é que vai ser a distinção. Isto é, até hoje, o modelo de televisão assentava no poder absoluto dos distribuidores. Em Portugal, durante muitos anos, houve um único distribuidor chamado RTP. A RTP decidia tudo o que era audiovisual em Portugal. Depois passou a haver, felizmente, a SIC e a TVI. O jogo ficou mais distribuído. É verdade que o bolo publicitário passou a ser distribuído e agora ainda vai ser mais distribuído. Vamos ter mais programas com menos dinheiro. Tudo bem. Agora, a minha questão, e é essa que eu acho a questão crucial neste momento, ainda com a entrada em jogo do Clix, da Zone, do Mel, a minha questão é, claramente isto significa uma perda de poder do distribuidor, porque há mais oferta de distribuição, é mais indiferente a distribuição. Qual é a única solução para os distribuidores se diferenciarem? Entrarem na produção. É terem a exclusividade dos direitos de determinados programas. É dizer, isto vocês só veem na Zone, isto vocês só veem no Clix. E como é que eles podem fazer isso? Indo desde o início financiar conteúdos, ou seja, assumindo-se como coprodutores. A TVI está a fazer isso e foi a primeira a fazer isso. Mas isso acontece em mercados sofisticados. Se for, por exemplo, ao mercado inglês, o operador Sky cria o canal Sky 1, Sky 2, Sky 3, que não licencia a maior parte dos outros operadores para ter conteúdos exclusivos. A Virgin, tem o Virgin 1 e o Virgin 2, que têm os seus próprias séries, produção própria e algumas compras, que são exclusivos que os clientes da Sky e da Tiscali também não têm. Esse é o modelo que faz a diferenciação. Eu peço desculpa, eu não quero ser indelicado, mas isto é que é a diferenciação. É ter conteúdos exclusivos, não é ter propriamente generalidades de dizer somos mais inovadores, os nossos spots são mais engraçados. Não é por aí. É precisamente, se querem ir a jogo e se querem de facto marcar a diferença, eu acho que este é que é o ponto de todo o futuro do modelo de negócio da televisão. Se os distribuidores querem marcar a diferença, venham a jogo na distribuição, invistam e garantam exclusividade de direitos. Aí é que vão ser diferentes. É o tipo que tem o Seinfeld é que vai ser o tipo que se vai distinguir daquele que não pode emitir o Seinfeld. Por mais spots e por mais variação que haja. I think that is not only the issue in terms of exclusivities, because there is some content that can't be exclusive. You can't say to Coca-Cola, you can only sell your product to Continente. Because it's not fair to the consumer, on the one hand. Yes, I do think there is some content or some features that the operator should try to make it as much as his own. Having said that, I still continue to think that the consumer experience, the after sales, is very much an important factor of differentiation. It really is in terms of, because like the content, and I'm not talking about the anchor content here, content that you will be able to have in terms of exclusivity will probably only satisfy certain niches and certain segmentations of the market and not your mass market. And that's why you can't make Coca-Cola an exclusivity of Continente or of Geronimo Martins. Okay, so just finish. I know, but I'm talking about the anchor content. Okay. When you look at when you look at content that you can make exclusive, an exclusive part of your package, that's going to satisfy only niche markets, and it's not enough in terms of differentiation. The real differentiation, especially in the telco market and especially in the distribution market, will come with your consumer experience and with your after-sales experience and the sort of support you give to your consumers and the